para a nossa videoaula de matemática? Já está com o seu livro, apóstolo, caderno, borracha? Beleza, vamos lá? Hoje nós vamos fazer a página 231. Na página 231, no exercício 20, ele fala assim, encontre o quociente. Lembre-se que quociente é o resultado de uma divisão, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com você a letra A e depois você vai fazer as outras operações, ok? Eu vou relembrar você da letra A. Lembra que eu faço aquela perguntinha, quantas vezes cabe? Você vai lá na tabuada do 4. Tem 7? Não, mas qual o valor que mais se aproxima? É o 4. Então, quantas vezes o 4 cabe no 7? Uma vez. 1 vezes 4, 4. 4 para 7, faltam 3. Aí eu tenho no dividendo. Eu abaixo ao lado do resto. Quantas vezes o 4 cabe no 35? Tem 35 na tabuada do 4? Não, mas qual o valor que mais se aproxima? O 32. Então, 4 vezes 8, 32. Para 35, sobrou 3. Veja que essa nossa divisão não deu exata. O meu quociente, ele pediu para encontrar o quociente. O meu quociente é 18. Isso aqui é o resto, o que torna a minha divisão inexata, tá? Porque o resto é diferente de zero. Agora que você já relembrou, faça as outras operações e eu já volto com você. E aí, fizeram? Acharam o resultado? Então, confere aqui, ó. A prof resolveu todas. Veja se você resolveu todas. Lembrando, queridos, que o enunciado diz para você resolver e encontrar o quociente. Nós encontramos todos os quocientes. Aí ele diz assim, circule somente aquelas que a divisão deu exata. Para a divisão da exata, o resto tem que ser 0. Então, é a letrinha C e a letrinha E. Queridos, eu vou só aqui um detalhe. Ó, quando eu baixei o 1, 1 não divide 3, eu coloquei 0. 0 vezes 3, 0. 1. Se eu não tenho nada para tirar, fica 1. Daí eu abaixo o 5, que ainda está no dividendo. Porque a minha divisão só termina quando não tem mais ninguém no dividendo para baixar, certo? E assim nós finalizamos o exercício 20. O exercício 21, ele pede para que você encontre o resultado da multiplicação, ou seja, o produto da operação central, que é uma multiplicação. Quanto que é 9 vezes 8? 72. Quanto que é 7 vezes 9? 63. Agora ele diz para você resolver as divisões. Por quê? Nós estamos trabalhando com operação inversa. Então, olha lá. Quantas vezes o 8 cabe no 72? 9. Quantas vezes o 9 cabe no 72? 8. Gente, lembra, tá? Que está na tabuada. São operações inversas. Por quê? O que é o resultado, o produto de uma multiplicação? O produto de uma multiplicação é o quê? É a multiplicação de dois números naturais, tá? Então, ele é o produto e os meus fatores. Então, nós multiplicamos. Agora, você vai realizar a sua divisão e eu já volto conferindo com você. Gol. E aí, resolveu? Viu como é fácil? Aqui, ó, quantas vezes o 8 cabe no 720? 90. Por quê? O 8 no 72 cabe 9 e eu acrescento 0, né? Porque eu tenho 0 aqui. 0 não dá para dividir, nós já vimos anteriormente. Eu acrescento no meu quociente. E assim você pode conferir todos os resultados, ok? Queridos, no exercício 22, ele pede para que nós encontremos o quociente das divisões a seguir e depois marcar um X apenas naquelas que são inexatas, ou seja, cujo resultado é diferente de 0. Nós vamos resolver seguindo o raciocínio da Paula. Acompanhe comigo a letra A, depois você vai fazer as outras, ok? Então, primeiro, a Paula fez assim, ó, não posso dividir duas centenas. Opa, vamos colocar as ordens. Então, eu tenho unidade, dezena e centena. Então, ela disse assim, lá no exemplo dela, não posso dividir as centenas, coloquei o 0. Então, ó, eu não posso dividir a centena por 8. Então, eu coloco 0. Porque 1, como é que eu vou pegar 1 e dividir em 8 partes? Eu coloco 0. Porque aqui eu não tenho centena, eu tenho só a unidade. Então, eu vou colocar aqui centena, dezena e unidade. Então, na minha centena, eu coloco 0. Aí, eu fiz o quê? Ela disse assim, ó, vai pegar essas duas centenas e vai trocar por a dezena. Então, eu vou pegar essa minha centena e trocar pela dezena. Então, eu tenho
Vou ficar com 10, não é? Uma dezena, então eu tenho 10 dezenas mais 7 dezenas. Então eu vou ficar com 17, certo? 17 dezenas. Eu vou juntar aqui. Troquei por a dezena, juntei a dezena com a dezena, certo? Eu fiquei com 17 dezenas, ok? Agora eu posso dividir. Aí eu pergunto, quantas vezes o 8 cabe no 17? Quantas vezes ele cabe? 2 vezes. 2 vezes 8, 16. Porque não tem o 17 na tabuada do 8. Eu vou subtrair. Sobrou 1 aqui e 0. Eu tenho para baixar. Então, eu vou baixar a minha unidade aqui, ó. Aí ela disse assim, troquei as dezenas que sobraram por unidades, porque sobrou uma dezena, ou seja, 10 unidades. Eu juntei essas 10 unidades com as 5 unidades que eu tinha, certo? Então, eu fiquei com 15 unidades, certo? Aí eu vou pegar e vou dividir agora. Isso aqui deve assim, ó, trocando, ficou lá. Então, dividi o número e encontrei 8 unidades. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Quantas vezes o 8 cabe no 15? Não cabe 2 vezes. Ele cabe apenas uma vez. 1 vezes 8, 8. Para 15 sobram 7, certo? Então, sobraram 7 unidades, ok? Ah, professora, você não fez direito. Aqui, querido, você pode fazer assim, ó, 15 e aqui fica 0. Não tem problema, vai dar a mesma coisa, certo? Então, nós encontramos o resultado, o meu quociente é 21 e o resto é 0. Então, esta operação, ela é uma operação inexata, porque o resto deu diferente de 0, ok? Então, você vai assinalar. Agora, resolva as outras e eu já volto conferindo com você. Resolver o exercício 22? Tá, não esqueça que ele pede para circular aquelas que não são exatas, ou seja, resto diferente de 0, as inexatas. Confira os resultados e assim, se ficou alguma dúvida, comente no canal do YouTube para que a professora possa tirar a sua dúvida durante a aula, ok? Ou responder aqui mesmo para você. Então, queridos, quando nós finalizamos a página 231, você foi treinando divisão. Na página 232, você vai grifar o seu clique e vai resolver. Ele fala assim, calcule os quocientes, ou seja, encontre o resultado da divisão. Quociente é o resultado da divisão. Você vai encontrar o resultado da divisão, do jeito que você achar melhor, resolvendo o algoritmo, e vai escrever aquela que é exata e inexata. Lembrando, exata, resto 0, ok? No exercício 24, ele fala para você usar a calculadora e encontrar os quocientes. Na letrinha B, você só vai usar o sinal de divisão e de multiplicação. Lembrando, quando aumenta o meu resultado final, eu multipliquei. Quando diminui, eu fiz uma divisão. Vai resolver a letrinha C usando a calculadora e depois você confere com a prof, ok? E aí, queridos? Hoje nós vamos iniciar agora a página 232. Grife o clique, não esqueça que ele está falando da equação exata e inexata, o que é cada uma. Aí ele pede para calcular os quocientes da forma que você preferir. Resolva do jeito que você achar mais fácil o algoritmo. Aqui você vai conferir as divisões que nós fizemos e aquela que é exata, resto 0, e inexata, resto 2, ok? Resto diferente de 0, desculpa a prof. Aí aqui, no 22, ele pede para você usar a calculadora e efetuar a divisão. Então, você vai conferir na calculadora, certo? Na letrinha A do 24. E na letrinha B, ele pede só para você colocar o sinal de se é uma multiplicação ou uma divisão. Lembre-se que quando eu aumento o meu resultado final, eu tenho uma multiplicação. Quando ele diminui, eu tenho uma divisão. Aí ele pede para você, na letrinha C, apertar as teclas da sua calculadora, dividir 88 por 4 e ver quanto você vai encontrar, que é 22, ok? Assim, nós finalizamos a página 232. E assim nós vamos finalizar daí a página 232, ok?